nos corredores do varejo. Esse é o nosso podcast da Front Pesquisa. Aqui, eu, Juliana Piá e o meu sócio Fábio Caldas, vamos conversar com profissionais importantes do nosso mercado. A gente vai falar sobre novidades, tendências, movimentações e os assuntos do momento. Olá, aqui é a Thaís, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Nos Corredores do Varejo. Hoje a gente vai fazer a última entrevista com finalistas e vencedores do Prêmio Abrace 2023. A gente recebe aqui a Raquel Oliveira, que é coordenadora de marketing do Cariri Shopping. A Raquel é jornalista, já trabalhou na Secretaria de Turismo do Estado de Pernambuco, na TV Verdes Mares e no Hospital Regional do Cariri. Hoje em dia, ela lidera o time de marketing do Cariri Shopping e foi uma das responsáveis por duas iniciativas finalistas na categoria eventos. Uma delas ganhou o ouro. E ela vem contar aqui pra gente direitinho quais são esses cases, o que foi o diferencial de cada uma dessas iniciativas e como que foi para ela, um shopping do Nordeste, receber a premiação de ouro nessa categoria de eventos. Então vamos lá? Bora ouvir a Raquel? Então, Raquel, novamente, seja muito bem-vinda ao podcast Nos Corredores do Varejo. É um prazer ter você aqui para falar sobre esse case. Na verdade, dois cases, né? Diferente dos outros podcasts que a gente gravou, esse aqui é um caso muito sui generis, de uma forma muito boa, assim, acho que é uma surpresa muito boa. Vocês inscreveram dois cases no Prêmio Abrace, na categoria eventos. Os dois foram finalistas, e aí você estava me contando antes da gente entrar no ar, que foram 423 cases inscritos para o prêmio nessa categoria, 187 finalistas, entre esses 187, dois cases do Cariri, né? A Paixão de Cristo e um case sobre os répteis. E aí eu queria que você começasse contando para a gente o que são esses dois cases, como é que foi para você, né, receber essa indicação e principalmente o que são esses dois cases tão bacanas que chegaram como finalistas no Prêmio Abraço desse ano. Primeiro, eu queria te agradecer grandemente, Thaís, por estar participando desse podcast. Para a gente é uma grande honra, de verdade. E falar do Cariri já é um grande prestígio. E falar com dois cases é melhor ainda, né? O sentimento é duplicado. Então, para que as pessoas possam entender. O Cariri, né, o Cariri Shopping, ele está localizado no interior do estado do Ceará, né? Aqui a gente chama que é um oásis no meio do sertão, porque é uma região muito rica, muito próspera, muito verde, com muita água, muita abundância. Porém, como nós temos muita chapada no entorno, nós também temos alguns bichinhos, né? E quando a gente pensou em trazer o mundo dos répteis, é uma exposição com répteis de verdade, né? Não é uma exposição com um fake. É com a piton reticular de 6 metros de comprimento, onde as pessoas conseguem, inclusive, interagir com esse animal, a gente põe ele em uns pontos. Ele, na verdade, é de um museu do interior da Paraíba, que ele recebe esses animais oriundos do tráfico de animais silvestres. Então, o papel é educar para preservar. A gente traz esses animais para uma exposição onde as pessoas primeiro precisam desmistificar os medos, porque só em ser um réptil, só em ser uma cobra, por exemplo, uma serpente, gente, Deus me livre, você tá louca que eu não vou. Só que, na verdade, ela tem um cunho totalmente educacional. E esse também é o papel do shopping, né? O shopping ele tem o seu papel, dentro do seu papel o varejo, o lazer, o entretenimento, mas também a educação. A gente precisa ajudar, contribuir de alguma forma. Então, quando a gente trouxe essa exposição para cá, que a gente escreveu, cuidar, preservar, conhecer para preservar, né? Então, o Mundo dos Répteis foi um projeto que a gente escreveu, onde nós recebemos mais de 6 mil pessoas ao longo de 30 dias nessa loja. As pessoas conseguiam conhecer, identificar o que é uma jararaca, uma coral verdadeira de uma falsa. Claro, ninguém vai ter contato com essas serpentes, mas tinha algumas que elas conseguiam ter contato, por exemplo, como a cobra do milho,
que nos Estados Unidos, ela é oriunda de lá, ela é conhecida por ser um pet, né? Hum, Muita gente gosta de pets um pet exóticos. exótico. Ela é um pet exótico. E aí as pessoas interagiam para entender como que é o sistema desse animal e tudo mais. Então foi muito bacana. Então a gente apresentou esse case e para a gente foi uma surpresa muito bacana, porque a gente sabe quantos projetos incríveis, são 423 cases que estão sendo escritos. É Então, assim, muita é coisa, né? surreal você estar dos dois que você escreve, os dois irem. Só que a gente teve um conflito, porque os dois foram na mesma categoria, só que com vertentes totalmente distintas. Antes de você me contar o outro, Volta deixa eu pra... só te fazer Ah, duas perguntas sobre esse dos répteis. ah, Quantos animais vocês levaram para essa exposição? são cerca de 25 animais. É muita coisa, né? E o objetivo inicial de É, vocês com essa exposição, qual que era? primeiro, como ele vem de um museu, ele depende dessas visitações para manter. Ele tem mais de 400 animais nesse museu, né, esse espaço. É até a própria polícia que direciona para eles e tal. Porque como é que você vai soltar uma piton reticular no meio da caatinga paraibana? É um animal que não tem como sobreviver aqui nessas condições, porque a biologia dele é completamente diferente, né? Então, assim, a gente tem esse papel educacional, porque muitos dos animais que eles recebem lá, nós temos aqui, e às vezes a gente acaba, por uma questão de preconceito e de conhecimento, né, de como a gente pode lidar com essas espécies. Muitas das vezes que existe o encontro do humano com a serpente leva a pior, na maioria das vezes, porque ela é morta, né? Então, a proposta, e a gente depende muito do veneno dessa serpente para fazer muitos dos medicamentos. Tem medicamento que é feito para pressão alta, a cola cirúrgica, que a gente, de uma cirurgia que a gente usa, vem de veneno de cobra. Então, eles trazem uma apresentação, a gente recebe grupos de escolares aqui para fazer uma aula de campo especial, fora do horário de funcionamento do shopping. Então, você tem uma movimentação, a gente recebeu aí escolas estaduais, municipais e privadas, não só de Juazeiro do Norte, onde está localizado o shopping, mas de toda a região do Cariri. Nós temos aqui, a região do Cariri é composta por aproximadamente 45 municípios. Então, a gente recebe escolas, porque a ideia é essa, é levar informação. Como agir? Ah, eu vou mexer, não vou mexer, não, mas ela é Uhum. pequenininha, é menos veneno, é mais veneno. Então, é uma questão realmente de fazer com que ambos consigam conviver de forma harmônica sem que um deprede o outro. E é uma exposição É permanente? mais ou menos. Não. Não, não. Como existe o museu, né? O Museu Répteis da Caatinga, ele fica lá, eles fazem exposições itinerantes, que elas ficam em torno de 30 dias em cada shopping. Me conta então o outro, o case que foi o vencedor nessa categoria. Então, como eu te falei, o Cariri Shopping está localizado na cidade de Juazeiro do Norte, que é a cidade de Padre Cícero, né? Para os nordestinos, Padre Cícero, ele é o santo do Nordeste. Ele, na verdade, ele está passando por um processo de canonização. Ele foi reabilitado à Igreja Católica esse ano, final do ano passado para esse ano, e existe um estudo para a canonização, mas para os nordestinos, principalmente de Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, ele é considerado um santo. Então, existem romarias gigantescas que vêm para Juazeiro do Norte. Às vezes, a cidade de Juazeiro ela triplica o tamanho dela num período de romaria, por conta da visitação à estátua do Padre Cícero. E um dos períodos que a gente mais recebe romeiros é na Semana Santa, que é típico de ter a Paixão de Cristo. Só que, como eu vou fazer um evento
se eu não posso falar de religião, porque nós não temos religião, né? O shopping, Shopping ele não não tem. pode ter Uhum. religião. O shopping não tem religião, né? Mas a gente precisa trazer um evento e fazer um evento para que todas as pessoas que sejam cristãs se identifiquem. Então, a gente estava pensando, conversando, analisando, e conversamos com uma instituição chamada FAC, que é Filhos Amados do Céu. E a gente conversando, foi lá, foi cá, disse, olha, padre, eu sei que vocês são uma entidade religiosa católica, nós estamos em uma cidade extremamente católica, mas a gente não queria dar conotação à religião, mas a um fato. Você acha que a gente conseguiria recriar a contemplação da paixão de Cristo no nosso estacionamento, aberto ao público, onde a gente tem, inclusive, um cunho social, porque a gente troca o ingresso por alimento e a gente consegue beneficiar a sociedade de uma forma. A gente, antes da pandemia, a fome é um negócio que sempre foi muito latente. E pós-pandemia, piorou, Sim. né? Então, aí nós temos duas vertentes. Nós temos o cunho religioso, que é o público, que é o turista religioso, já é o fluxo da cidade que a gente tem. E aí a gente também tem o cunho social, que a gente teria um evento super bacana e ainda iria poder contribuir com algumas pessoas. E dentro desse estudo que nós fizemos, então vamos fazer um musical. Então nós fizemos a contemplação da Paixão de Cristo no estacionamento do shopping para cerca de 2.500 pessoas. Ele é um musical que, apesar dele ter uma história contada por pessoas da Igreja Católica, ele contempla todas as religiões, porque ele não se detém à igreja em si, ele se detém ao fato, mas ele tem uma cenografia, ele tem um envolvimento com muitos músicos da região, são mais de 50 artistas que participam desse musical, muitos deles voluntários. E aí a gente, com um custo super baixo. É assim, como é que a gente consegue fazer isso? Eu É ia te porque as pessoas perguntar são isso, muito como que você conseguiu? Era exatamente a parceria, minha pergunta. parceria. A gente vai na base olha, eu tenho um X, você entra com Y e a gente constrói aqui. O que é que você acha? E aí, acho que assim, nós tivemos um número absurdo de empresas que acreditaram nesse projeto junto conosco. E quando o meu gestor superior ele estava aqui, foi minha primeira apresentação de grande evento com a presença dele aqui, e ele parou, olhou. Tava assim, tinha um mar de gente, tinha caído um temporal na cidade. A gente tinha certeza que as pessoas não iam conseguir vir, porque tinham parado 15 minutos antes e as 2.500 pessoas fizeram presentes. E tem uma característica: o Ceará é a terra do sol. Então é um sol para cada morador. Sair no calor tá tranquilo, mas quando chove, a cidade para, porque tem muitos pontos de alagamento, as pessoas acabam não querendo sair. Mas para esse evento, não teve para chuva, não teve para alagamento, não teve para Todo problema. mundo foi. As pessoas vieram. E é um espetáculo lindíssimo, lindíssimo, que você se emociona porque ele tem toda uma cenografia, só que dentro daquela apresentação onde Jesus está sendo crucificado, não tem fala, mas é uma música. Entra um artista cantando, tem uma orquestra tocando ao vivo, então é lindíssimo. Então, assim, é renovando a fé através da contemplação da paixão de Cristo. Nós fomos colocados à prova no meio dessa pandemia. Por muitas vezes nós nos questionamos. Então, por que não trazer um pouquinho de esperança dentro do shopping, onde as pessoas muitas vezes façam assim uma compra? E aí a gente conseguiu ajudar aí cerca de 250 famílias com os alimentos, porque os ingressos se esgotaram em 2 dias. Abrimos 15 dias antes do evento, em 2 dias se esgotaram, mas as pessoas continuaram doando os alimentos. Legal. Então, Foi uma única ele é bem legal. apresentação, não?
Uma única A única apresentação. apresentação. Agora, eu ia te perguntar como que surgiu a ideia de fazer esse espetáculo. Pelo que você estava contando, surgiu muito em função de um movimento da própria região de vocês, né? De você aproveitar esse movimento da região. Exatamente. A gente tem que enxergar as oportunidades onde elas já estão ali batendo na nossa porta, né? Foi a E primeira foi vez exatamente. que vocês Não, nós aproveitam essa data, não? não, na verdade a gente tinha feito um menor, que não era nem um musical. Tinha sido um pequeno evento. E essa pequena mostra tinha nos mostrado que aquela previsão que nós tínhamos dava certo. Então Uhum. nós apostamos no ano seguinte e aí deu muito certo. Legal. Agora, você falou bastante sobre esse cunho social, né? No caso do case dos répteis, um pouco dessa vocação educativa, Uhum. nesse caso, bastante da vocação social dessa ação que vocês fizeram, porque tinha arrecadação de alimentos, mas o shopping é uma entidade comercial. E aí eu tenho que te Exatamente. perguntar, tinham objetivos comerciais nesses dois eventos? Quais eram esses Sempre tem. objetivos? Primeira coisa, né? Para onde que eu vou? Eu vou para o shopping. Então, eu estou no shopping, eu vou aproveitar, vou dar uma olhada na exposição. Então, o fluxo é o primeiro ponto. Eu Uhum. preciso trazer um fluxo, e eu preciso trazer um fluxo qualificado, E né? Eu conseguiu? preciso, com toda certeza, com toda certeza, porque veja como é diferente quando se eu miro única e exclusivamente em venda, eu me torno um produto, um objeto. Quando eu agrego valores, eu passo a ter um sentimento de pertencimento. As pessoas começam a me olhar não como um espaço frio, vazio e simplesmente com números. Mas ali tem pessoas que têm um pensamento, que se associam aos meus valores. Então, eu vou para lá. Eu quero apostar nisso aqui. Eu vou, eu consumo lá. Então, a pessoa, como eu te falei, se esgotou em 2 dias, mas as pessoas continuaram vindo para o shopping. Uhum. E aí eles faziam. Eu tenho um supermercado dentro do shopping, o supermercado ficou muito feliz. Porque as pessoas iam para o supermercado, compravam os alimentos lá e levavam para fazer a troca. Já Hum, estou aqui, vou na praça de alimentação, estou precisando comprar isso, estou precisando. Então, uhum. ele aproveita aquela viagem no shopping, que ele é um ambiente que o acolheu, que tem valores associados dentro do seu empreendimento, não é um espaço frio e calculista, onde só é números, 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 e eu me sinto parte dele. Então, eu me aproximo dele. É Vocês mais ou menos isso que a mediram gente quis fazer. esse. Você conseguiu medir Olha, a gente teve esse. um crescimento, sim. No dia do evento, por exemplo, nós tivemos um crescimento de quase 17% nas vendas, Legal. Nas vendas, sem total, contar né? fluxo, né? Nas vendas. Sem contar fluxo, né? E aí você está Porque o que contando praça de acontece? alimentação, tudo. Eu não tenho hoje um contador de fluxo dentro do shopping, eu tenho um contador só de estacionamento. Como eu uso parte do meu estacionamento, e aí então eu tiro vagas, eu acabo, não vale a pena para mim fazer essa contabilidade, então eu tenho que ir para as vendas. E aí nas vendas, comparado ao mesmo período do ano passado, eu perdi cerca de 17% de crescimento, e aí a gente está falando só de satélites, não estou nem falando de âncoras, tá? Só das satélites, então é muito bom. Sim, Isso é SSS, comparado às mesmas lojas. Não estou nem botando as lojas que chegaram novas. tá. Que a gente precisa ter esse olhar, né? Muito bom. E outra coisa que chamou minha atenção, eu vou ter que voltar nesse assunto, a questão de você ter feito tudo isso com baixo, com orçamento baixo, gastando pouco. Você falou que você fez tudo isso com muitas parcerias, né? Quantos parceiros você teve para a realização desse evento, desse musical? Olha, para um musical, a gente teve aí aproximadamente 10, de 10 a 15 parceiros, a gente conseguiu. Porque o que, que acontece? Shopping, quando a gente tem um FPP pequeno, a gente precisa ser, acima de tudo, muito criativo. Sim. Por exemplo, como é que eu vou fazer isso? Porque a estrutura
a estrutura de cenografia. Eu tinha 3 telões de LEDs gigantes, eu tenho 2.500 cadeiras, eu tenho uma equipe de limpeza, tem os projetos que precisam ser assinados. Então a gente vai, olha, a causa é nobre. Entra com a gente, eu acho que vale a pena. O shopping é um espaço de mídia fantástico. Só nesse dia do evento, só para o público, são 2.500 pessoas que vão estar associando, enxergando a tua marca. E aí a gente vai com um jeitinho, falando com um, falando com o outro, que foi dando certo. E o espetáculo foi lindíssimo. Legal. Você diria que conseguir articular esses parceiros foi o principal desafio? Eu acho que nem só articular, mas fazer com que eles enxerguem os mesmos valores que a gente. Porque, às vezes, algo que está na minha cabeça nem sempre vai conseguir ser absorvido por você. É o que a gente fala da comunicação. Sim, Comunicação, muitas vezes, o que eu falo e o que você entende, existe uma ponte aí, sim. né? Será que você vai conseguir entender exatamente a minha intenção? Então, vender essa intenção para um parceiro é que é mais desafiador. Porque pode ser que ele não tenha os mesmos valores, né? Ou o mesmo olhar, ou entender que o investimento dele tem um retorno associado a um valor que dinheiro não paga, Sim. né? E, Valor em imagem é e esse sempre muito difícil de é medir, de justificar, né? demais, demais. E eu acho que a credibilidade do shopping, né, a credibilidade das pessoas que trabalham, que estão por trás, que fazem acontecer, eu acho que foi um ponto importante também. E na administradora, né? Quem que é o Cariri Shopping? Quem que está por trás do Cariri Shopping? Eu tenho hoje a Allos, que é a maior administradora de shopping center da América Latina. Então, são pessoas sérias, que trabalham de forma séria, então tem comprometimento, tem a prestação de conta, tem transparência. Então, acho que tudo isso contou bastante. Pensando no projeto como um todo, e aí acho que a gente pode colocar o projeto dos répteis junto nessa pergunta. Qual Uhum. você acha que foi o principal desafio que você enfrentou com esses dois cases de sucesso, né? São dois cases finalistas do prêmio, então são dois cases de sucesso. Né? Tem todos. Primeiro, o mundo dos répteis, as pessoas, você tá louca, né? Você vai trazer um monte de serpente para dentro do shopping. Hum. Primeiro ponto, eu tenho que convencer a própria empresa, né? Os colegas, ó, gente, a gente vai estar aqui com animais peçonhentos extremamente perigosos, né? E a gente vai estar o público o tempo todo ali dentro. Então, primeiro, todo mundo precisa acreditar nesse projeto junto contigo. Agora, eu vou só te cortar um pouquinho para ir nesse ponto que é Ah, interessante. Você é a segunda pessoa que traz essa questão da dificuldade de você vender uma ideia de um projeto, né? Porque é é, função também do marketing, da comunicação, você fazer coisas diferentes, inovadoras, pensar, o tal do pensar fora da caixa, que virou uma expressão bem é. corriqueira. Só que quando você começa a fazer isso, é inevitável sofrer uma resistência de quem está acima, né? Porque você quer fazer uma coisa muito Primeiro, inovadora, a primeira reação é: você tá louca? O que você quer fazer? Dentro exatamente. desse projeto. Como é que é? Você já é a segunda entrevistada dessa série que a gente está fazendo que traz essa questão. E aí, É. como é que você quebra essa barreira? Ah, Thaís, eu acredito muito que, primeiro, você me faz uma proposta. Qual que é a proposta? Você precisa trazer nosso papel. Como marketing de shopping, é fluxo para o shopping. E é um fluxo bacana, um fluxo. Você precisa ser atraente, atrativa, criativa. E o que mais? Então, eu sou uma pessoa que gosto muito de animais. E aí é um ponto a meu favor, Uhum. seja ele qual for. Então, na hora que eu vi uma exposição, e eu vi em um espaço aberto, em um momento que eu disse, por que não no shopping? Por que não? Existe essa possibilidade? Então, fui estudar. Então, quando a pessoa pensa, você é louca? Eu digo, eu sou médio, mais ou menos. Para trabalhar com O nível marketing e de comunicação tem que ser louco um pouquinho. um pouquinho. Então, o nível de loucura, ele tem
uma sabedoria e uma sobriedade também. Então, eu apresento como que seria, olha, nós teríamos a polícia ambiental, que a gente vai acionar, que a gente precisa dessas autorizações todas, né? Onde eles levantem essa bandeira junto conosco, porque as pessoas precisam desmistificar informações. O que é preconceito? É algo que eu não conheço, é um pré, né? É a falta do conceito. Então, por que a gente não cria um ambiente onde a gente traz as escolas para trabalhar dentro do shopping? E aí, quando você faz assim, vale a pena? Veja, eu tenho um grupo, eu tenho uma filha de 12 anos. A minha filha vem com a turma dela, a turma na escola dela são 40 alunos. Ela vem com a escola, faz a aula. O que é que ela quer fazer depois? Eu Passear, quero ir com meu pai, comer. eu quero ir com a minha mãe. Não, e ela quer vir depois de um Ah, com almoço. mais gente. Quero mostrar para os meus pais, os meus avós, os meus familiares, os meus outros amigos, como isso é bacana, como é interessante. Por que a gente fica, ele se tornou de forma tão robusta? Porque todas as crianças que vinham, que morriam de medo, perderam o medo e elas queriam ensinar para os pais. Olha que legal. Aí elas querem levar uma história e dizer, eu não tenho mais medo. E aí ela vai fazer a interação com a serpente, claro, a serpente boazinha. E ela vai mostrar que ela perdeu aquele medo, mas que ela sabe reconhecer num animal quando ele é peçonhento de um que não é peçonhento, de que ele não vai matar quando se aparecer na casa dela, porque tem muitas casas aqui na região que ficam próximos à Chapada, então lá acontece essas situações, na zona rural acontecem situações de ter, né, uma proximidade maior com essas serpentes. Então você ajuda a manter um equilíbrio ambiental. A gente passa esse valor, né, de como o shopping enxerga. Para que eu possa ter um shopping saudável, eu preciso ter pessoas, as pessoas precisam estar saudáveis, elas precisam ter conhecimento, elas precisam ter educação. E quando ela vê que ela vai para um lugar onde ela vai ter lazer, onde ela vai comprar, e ela também vai incrementar na educação dela, eu estou passando muito mais. Sim. Está criando memória, né? Teve outro podcast que a gente fez aqui com o diretor de marketing da Iguatemi. E aí ele fala, o shopping para a gente é um palco de memórias. E essa sua fala está me lembrando dessa entrevista com ele, porque você está criando memórias com essa geração. Você É. poder trazer seu pai, sua mãe, mostrar uma coisa que você viu que você achou legal. É bem É muito interessante. bacana. É É muito bem... bacana porque, assim, tem pessoas que superam os medos, porque tem pessoas que têm aversão a Uhum. situações como essa, né? Superam totalmente o medo por conta dos filhos. Ou Ah, vai enfrentar aquele desafio ali, porque o filho vai pensar, se eu posso, você também pode. é. Então, assim, colecionam momentos, e assim, se tem uma coisa que não volta, é o tempo, né? A vida não tem replay. Não dá para a gente apertar ali para viver de novo. Então, quando a gente pode, consegue fazer com que essas famílias, com que essas pessoas, com que os nossos clientes consigam colecionar essas memórias aqui dentro, isso é fantástico. É fantástico mesmo. Agora, me diz uma coisa, não é a primeira vez que vocês ganham o prêmio da Abrace. Não, em 2 anos nós escrevemos 4 projetos, os 4 foram finalistas e nós recebemos 3 premiações. Uau! O que que você... Bom, você tem uma bagagem aí, né, em relação à Prêmio Abraço, então, com essa bagagem, o que que você acha que fez o case sobre a contemplação da Paixão de Cristo ganhar nesse ano? Porque além de vocês estarem concorrendo com vocês mesmos, com um case super interessante como esse Uhum, dos répteis, você também estava concorrendo com shoppings bem grandes, né? bem grandes. Eu Você acho que esperava assim, ganhar? Não esperava? não, a gente sai daqui confiante, né? Confiança é importante.
Acho que um ponto que é importante é quem escreve os nossos cases sou eu. Eu sou jornalista, né, por formação, já atuei durante muito tempo no jornalismo e eu gosto muito de escrever porque quando a gente conta uma história, existe um sentimento, né? Então é muito mais fácil para mim, Raquel, Uhum. escrever do que enviar para uma empresa que é especializada nisso. Porque vai ser sempre a sensação, é o que me provocou. Sim. Então, eu enxergo que nós estamos a 600 quilômetros de toda e qualquer capital do Nordeste, aproximadamente no raio de 600 a 700 quilômetros no máximo. Então, geograficamente, nós estamos no coração do Nordeste, se a gente for analisar dessa forma. Porque a distância, a longevidade é praticamente a mesma de todas as capitais do Nordeste. Onde é que eu tenho uma oportunidade de assistir, de contemplar a Paixão de Cristo, que é algo tão importante para as famílias como um todo, né? Quantas são as pessoas que se reúnem para assistir, que vão para Nova Jerusalém, que fica aqui em Pernambuco, que pertinho, pertinho aspas, né? Fica aí quase 700 quilômetros também. Aqui, então, não existe muitas opções. Estamos numa cidade totalmente religiosa. Juazeiro do Norte nasceu por conta de Padre Cícero. Ele foi o maior empreendedor da cidade. Aqui era um vilarejo e se tornou a cidade. E hoje ela é a região é a quarta, é a segunda maior do estado economicamente, e a cidade de Juazeiro é a quarta maior economicamente do estado do Ceará. Então, como é que eu vou simplesmente descartar essa possibilidade? Então, quando eu falo que a gente está no coração, do Nordeste, onde a gente está dando a oportunidade de apresentar, de fazer com que as famílias se reúnam, independente da idade, da religião, não vai existir uma divergência. Elas vão se reunir, elas vão se igualar, elas vão sentar e vão se emocionar de forma gratuita, totalmente gratuita. E quando a gente fala da paixão de Cristo, quando a gente fala da Semana Santa, a gente também está lembrando de tudo que foi, né, a história de Cristo, quando a gente remete aí para a parte da religiosidade em si, que é a divisão do pão, né? Então, quando a gente fala e a gente está sendo solidário com quem não tem nada, então você é um misto de muitos sentimentos. E aí a gente fala assim, fazer isso dentro de um shopping, um espaço que tem como finalidade o lucro, as vendas, o varejo, e aí a gente tem esse sentimento de pertencimento, esse envolvimento emocional, essa acolhida da própria população e do turista religioso. Então, eu acho que eles se enxergaram de verdade a essência do projeto. Acho que a gente conseguiu transmitir para eles a essência do projeto. Só que na hora que a gente foi para escrever, beleza, somos finalistas, maravilha. E a gente chega lá, que a gente vê com quem que a gente está concorrendo, vocês, meu Deus do céu, eu tô doida, porque nós estávamos concorrendo dentro dessa categoria, além de eu estar concorrendo comigo mesma, né? Porque os répteis e a Paixão de Cristo dentro da categoria de eventos, que você olha, tinham outros 20 shoppings, cada um com um case mais incrível do que o outro. E falou, ela disse, não, vamos tirar um bronze aqui. Pode ser que a gente consiga um bronze, quem sabe um prata, né? Mas eu não fui jamais, assim, nós não chegamos lá jamais dizendo assim, vamos levar ouro. Eu acho que, diante de tudo que eu estava vendo ali na revista da Abraço, eu falei, não, vamos com calma. E aí, na hora que ele falou, olha, categoria bronze, e disse o nome do shopping. Categoria prata, quando ele terminou a categoria prata, ai, eu fiquei numa tristeza. Eu desci, eu disse, mentira, gente, que a gente não levou nada, Paixão de Cristo, um negócio tão lindo. Os répteis que tem o cunho educacional, caramba, porque isso impactou nas vendas também, então tem, né, toda uma estrutura e tal. E aí ele falou assim, olha, esse case a gente vai agora para a categoria ouro, e esse case vem lá do Nordeste, ela não está esperando.
mas eles vão subir aqui agora, vem pra cá, Cariri. Eu falei, que Cariri? Onde que tá o Cariri? Cariri eu? É surreal, assim, é um sentimento fantástico, porque eu acredito que o que fez o diferencial, de fato, foi isso. Foi o sentimento que a gente conseguiu colocar dentro daquelas palavras. A gente conseguiu utilizar as palavras certas e fazer com que as pessoas que estavam lendo e julgando os projetos sentiam mesmo o que nós sentimos aqui. Você me contando, eu fiquei, de certa forma, emocionada aqui, porque achei muito bacana, você parece que conseguiu colocar em prática é, o teor e a mensagem, né, da Paixão de Cristo. É interessante Sim, isso. Vocês ensinaram uma coisa e vocês colocaram em prática também, né? é verdade. E é um case, pelo que você está contando, que puxa bastante em sentimentos, na emoção, na solidariedade, na conexão com a espiritualidade, seja ela qual for, né? Nesse sentimento cristão, independente da religião, de verdade. E Exato. tem muito a ver com a raiz da cidade, né? Não tem como ignorar realmente, pelo que você está falando, Então, uma assim, questão que está na não tem formação da cidade. como. É. Exatamente. É muita, E é olhando do isso ponto que de vista de marketing e comunicação, é muita coerência, né? Entre o lugar onde vocês estão, a população com quem vocês se relacionam, a data, perceber que esse é um momento importante para aquela cidade, para o seu público. Muito legal. e impulsionar as vendas, porque a gente recebe turistas, acho que 30% dos turistas religiosos que vêm para o Cariri são de São Paulo. E aí a gente traz todo esse público para dentro do shopping. Não, e o público sai de São Paulo não é para ver o negócio que acontece em São Paulo, é para ver algo que tem a cara do Nordeste, né? A cara Cara, de Juazeiro, não é para ver alguma coisa que a E nós gente veria em temos, São Paulo, você fica em São Paulo. e nós temos um desafio muito grande. Nós somos o único shopping num raio de 300 quilômetros. Ah, é muito bom. É e não é. Porque as pessoas têm referências de grandes shoppings. Nós sempre somos comparados com os shoppings da capital, de Recife, de Caruaru, de Fortaleza, né? Então, existe uma cobrança muito alta. E o, o povo do Cariri, ele vai assim, isso aqui é do Cariri. Ah, seu Expedito Celeiro é um artesão, ele é reconhecido pelo Ministério da Cultura como um mestre da cultura. O cara é daqui de Nova Olinda. Todo artista do Brasil veste seu Expedito Celeiro. E o cara é daqui do lado da gente. Ele tá sempre aqui no shopping. Então, as pessoas precisam olhar para o shopping e enxergar a riqueza do povo do Cariri. Então, ele tem que ter mais do que um espaço de entretenimento e compras. Ele também tem que ser um espaço de pertencimento. Ele é meu, ele me representa, porque ele veste a nossa cultura, ele veste a nossa história. Ele tem elementos que ultrapassam as paredes do empreendimento. E aí você consegue se conectar, né? A partir do momento que ele é meu, eu consigo É me isso. conectar. Raquel, olhando agora para essa sua experiência com cases de sucesso, quais aprendizados que ficam para você que você acha que podem ajudar, orientar outros gestores de marketing em outros shoppings? Eu acho que quando alguém fala assim, você é louco, eu acho que a gente está no caminho certo. Ah, você é louco, é. Então eu estou no caminho certo. Eu acho que a gente tem que a gente precisa entender que a compra, ela é a consequência, né? A compra, ela sempre vai ser a consequência. O que que é primordial ali para mim? A Alus, ela tem uma cultura que ela diz assim, gente em primeiro lugar, que eu preciso cuidar de gente para que eu tenha gente comprando com a gente. E dessa forma, a gente precisa pensar que, eu vou fazer um evento, mas qual é, o que que tem por trás daquele evento? É o faturamento? É só o faturamento? Eu acho que a gente precisa entender os valores que nós estamos colocando dentro dos eventos que nós estamos levando. É uma experiência, eu estou colecionando momentos.
A gente já teve aqui inúmeras pessoas que vieram casar dentro do shopping, ou fazer o pedido de casamento dentro do shopping, porque foi aqui que eles deram o primeiro beijo, foi aqui que eles pegaram, deram a primeira vez na mão, foi aqui que eles tiveram o primeiro Uhum. encontro. E quando eles me buscam, eu sou a primeira, levanto bandeirinha, cartaz, junto, faço, ó, pessoal central, segurança, eu preciso da ajuda de vocês, o cara vai surpreender a menina assim, assim, assim. Já teve muita situação dessa aqui, porque eles enxergam exatamente isso. É o meu, é o nosso lugar, são as nossas memórias. É isso que está fazendo a diferença. É porque que eu volto para lá? É porque só é o único shopping da cidade? Não, porque nós somos o único shopping num raio de 300 quilômetros. E aí a gente precisa lembrar, eu escutei isso de uma colega minha, que ela disse assim, Raquel, para shoppings grandes, os desafios são até maiores do que para os pequenos que têm pouco dinheiro. Porque quando você não tem muito dinheiro, a criatividade fala. Quando você tem um dinheiro que você consiga fazer grandes eventos, não é só um grande evento que tem que acontecer. Eu posso trazer o maior evento da face da Terra, se eu não provocar nele uma experiência e despertar o melhor dos sentimentos, se for uma experiência traumatizante, que eu vou passar horas de uma fila, onde eu não vou estar tendo o melhor dos atendimentos, onde eu não vou conseguir me divertir sem me estressar, não vai adiantar de nada. Então, eu acho que acho que a dica é se coloca primeiro no lugar do cliente. É a mesma coisa do vendedor. Você compraria aquela roupa que você está oferecendo para o seu cliente? Se você comprar aquela roupa, então você oferece. Não empurra por empurrar, porque a experiência não vai ser legal. Está sendo uma experiência bacana? Eu traria o meu filho, o meu sobrinho, a minha família. Eu gostaria de compartilhar esse momento com vocês. Qual é a memória afetiva que eu vou estar despertando nela? E o que é que eu posso fazer por quem não tem a condição de atender isso aqui? Que também eu preciso contribuir com o meu entorno. Eu não posso ter um entorno pobre e achar que tem que ser cada vez mais pobre. Então, eu acho que se a gente constrói dentro e fora, e a gente se une à empresa e a instituições que enxergam e acreditam nesses valores junto com você, ela faz total diferença. Sozinho ninguém constrói nada. Sim, isso é muito importante. Raquel, eu tô aqui maravilhada, porque eu vim para essa entrevista achando que eu ia falar de um assunto, a gente falou de dois assuntos é, completamente diferentes, mas muito interessantes. E eu acho que você falou coisas muito verdadeiras, assim, né? Da importância da gente estabelecer conexões genuínas com o nosso público, seja ele quem for, você precisa conhecer É. o público e estabelecer conexões genuínas, buscar soluções que tenham a ver com esse público, né? E além disso, se apropriar da história do lugar onde você está. Isso acho que também foi uma coisa muito bonita, assim, que você trouxe aqui. Faz diferença, sabe, Thaís? É muito gostoso que as pessoas olhem para ali e fazem assim, tá vendo aquele espaço ali? Cara, eu vou para lá porque lá eu vou ter o melhor café que fulano, a menina já conhece o meu jeito de ser, de vestir, de sentar. É isso, é eu reconhecer as pessoas. Mas numa cidade de interior é mais fácil. Nem sempre. Nós somos uma cidade de interior que recebe um fluxo de turistas aqui de forma absurda. Eu tenho um fluxo passante aqui na cidade, porque como nós somos a maior cidade do interior, na região sul do estado do Ceará, então a gente recebe pessoas todos os dias aqui de no mínimo 45 municípios vizinhos. Nossa. Todos os dias nós temos pessoas, então não são pessoas que eu sei quem são. Uhum. As de Juazeiro talvez até conheça parte delas, mas as das cidades vizinhas, não. Só que eu preciso entender o que que elas querem, qual é o olhar dela e o que é que eu posso, de que forma eu posso surpreendê-las. Eu preciso enxergar isso, porque se eu pensar só no meu número, eu vou estar dando um tiro no meu pé. Aí você não conecta de verdade, né? Não existe conexão. Continua sendo um espaço frio e calculista. Sim. Acho que não rola.
Comigo não. Nossa, fantástico. Eu tô sentindo daqui o calor humano. Raquel, muito obrigada mesmo por compartilhar, por contar essas histórias, por compartilhar a sua visão, seus aprendizados, seu conhecimento. Acho que foi uma conversa muito rica. Duas em uma, né? Uma entrevista a gente falou de coisas diferentes e coisas muito interessantes. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo e por ter topado participar. Ah, que é isso. Eu volto a dizer, assim, nós nos sentimos muito honrados ter o Cariri junto com vocês, Thaís. Ter a nossa história e um pouquinho dos nossos cases junto com vocês, a gente já é o maior presente que a gente poderia ter. Que honra. Muito obrigada por ter ficado conosco até o final desse episódio. E você já sabe, para seguir acompanhando nossos conteúdos sobre varejo, siga o nosso canal no Spotify, nos Corredores do Varejo, ou siga o perfil da Front Pesquisa no YouTube. Até a próxima!